falando em primeiro lugar que o significado do seu nome é aquele que segura o calcanhar. Ué, Tiago tem o mesmo significado do nome de Jacó? Sim, porque Jacó é um nome hebraico e Tiago é um nome grego. É o mesmo nome, só que em línguas diferentes. Existem alguns Tiagos na Bíblia, mas o que vai nos interessar para a consideração nessa noite é o autor desta carta, deste texto, que é entendido pela maioria das pessoas como sendo Tiago um dos irmãos de Jesus. E é interessante que ele não se apresenta na saudação inicial que faz como Tiago, irmão de Jesus, por pura humildade. Ele preferiu se apresentar como servo de Jesus. Enquanto Jesus exerceu o seu ministério terreno, Tiago não cria nele. Só que depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, ele fez algumas aparições. Paulo nos informa que Tiago, esse irmão de Jesus, recebeu uma visita particular de Jesus após a ressurreição. E ali ele se rendeu, ali ele se converteu. Ficamos sabendo ainda na palavra de Deus que Tiago era uma das 120 pessoas reunidas naquele dia em que o Espírito Santo desceu. E aí a igreja começou e eles foram revestidos do poder que veio do alto para pregar a palavra. E aí Tiago se tornou então um grande líder da igreja do Senhor. Ele foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém, igreja essa que recebeu o primeiro concílio da história das igrejas. Lá em capítulo 15 de Atos a gente vê essa história, e quem está conduzindo, está presidindo esse concílio é Tiago. Tiago é chamado, como poucos na Bíblia, de apóstolo. Ele é chamado como coluna da igreja. E a Bíblia apresenta que Pedro era uma coluna da igreja, João era uma coluna da igreja, Paulo era uma coluna da igreja, e Tiago, esse aqui, é apresentado como uma das colunas da igreja, um dos pilares, um dos primeiros, uma das referências que ajudam a sustentar todo o restante, toda a estrutura da igreja. Ele tinha o respeito de várias pessoas lá ainda na igreja primitiva. Uma dessas pessoas que o respeitavam era Judas. Judas não o Iscariotes, mas Judas, irmão de Jesus e também irmão de Tiago. E quando Judas escreve a sua carta, ele diz assim: eu sou irmão de Tiago. A primeira vez que Paulo fez uma visita a Jerusalém, Paulo procurou se encontrar com Tiago, talvez para ouvir histórias de Jesus quando criança. E a última vez que Paulo foi em Jerusalém, a Bíblia diz também que ele procurou se encontrar com Tiago. Quando Pedro foi liberto miraculosamente da prisão por um anjo, assim que foi liberto, Pedro falou assim: avisa Tiago que eu saí da prisão. Então era alguém assim muito respeitado na igreja. Ele era casado, Paulo nos informa isso numa de suas cartas, 1 Coríntios, lá no capítulo 9, e Tiago tinha um apelido muito curioso e muito bom, pela razão desse apelido. Sabe qual era o apelido de Tiago? Joelho de camelo. Joelho duro, joelho calejado, de tanto orar ajoelhado. Tiago foi morto por causa de sua fé em Cristo. No ano 62, a história é bem precisa sobre isso, ele foi jogado do alto do templo, mas quando ele caiu, ele não morreu, e as pessoas pegaram em pedras e o apedrejaram severamente, depois de ter sido lançado lá do alto do templo. Ele ainda firme e forte, não entregando a sua vida, aliás, orando, pedindo que Deus perdoasse aqueles que lhe estavam matando. Alguns indivíduos pegaram em paus enormes que haviam ali e bateram com toda a violência na cabeça de Tiago, e aí finalmente ele entregou o seu espírito, a sua vida a Jesus. Aquilo comoveu de tal forma Jerusalém que 8 anos depois apenas, Jerusalém foi destruída totalmente pelo Império Romano. E aí as pessoas disseram: isso aí é castigo de Deus para nós, porque nós matamos Tiago. Por que esse homem de Deus, o irmão de Cristo, decidiu escrever esse texto? Ele assim o fez para dar conselhos práticos aos judeus cristãos que tinham sido dispersos pelo mundo afora. E aí quando a igreja começou a se dispersar, então eles saíram fugidos de Jerusalém, Tiago sentiu o desejo, como pastor que era da igreja de Jerusalém, de dar conselhos práticos para muitas ovelhas suas, ou ex-ovelhas, digamos, que viviam com ele em Jerusalém, mas que de repente foram obrigadas a fugir por causa da perseguição. E escreveu esse texto que é muito prático. Para termos uma ideia, aqui em Tiago tem 108 versículos, e nesses 108 versículos existem 54 instruções. É tanto que Tiago chega a ser conhecido como o Provérbios do Novo Testamento. Então, ele é muito semelhante à primeira carta de Pedro, ele é muito semelhante ao Sermão do Monte. Existem cerca de 25 relações muito
imediatas que a gente faz entre o sermão pregado por Jesus, lá em Mateus 5, 6 e 7, e entre essa carta de Tiago. Esse livro pode ser dividido em 5 partes, cada capítulo com uma ênfase maior, que seriam as seguintes. O primeiro capítulo, ele fala do cristão e a sua relação ou seu lidar com o sofrimento. No capítulo 2, o grande destaque é o cristão e a prática de boas obras. No capítulo 3, a ênfase maior cai sobre o cristão e a fala e o cuidado com a língua. No capítulo 4, o cristão e a santidade, a diferença que ele deve ter com o mundo. E o capítulo 5, o cristão e a oração. A primeira apresentação, o primeiro destaque que eu quero fazer é uma comparação entre provação e tentação. E aí no capítulo 1, Tiago faz essa apresentação e diferenciação, inclusive, porque provação é diferente de tentação, sabemos disso. Provação é algo que Deus permite ou que Deus provoca. Tentação é algo que o diabo tantas vezes trabalha intensificando. A tentação ela é fruto do mundo onde estamos, a tentação é fruto da nossa carne, da nossa inclinação natural mesmo para o mal e para o erro, e o diabo usa o mundo, o diabo trabalha em nossa carne para que a gente peque. E a provação então é algo que Deus envia ou que Deus permite para me fazer crescer, para me fortalecer. Quando Deus me prova, Ele não tem a intenção de me reprovar, Ele me prova querendo me aprovar, querendo me melhorar, querendo me aperfeiçoar. Ao contrário de quando Satanás me tenta, ele quer me destruir, ele quer me fazer cair, ele quer me envergonhar, ele quer arrasar com a minha família, ele quer acabar com a minha tranquilidade, ele quer roubar a minha paz, ele só quer fazer o mal para mim. Um tema forte de Tiago também é quando ele aborda ainda no capítulo 1, no finalzinho, as verdades sobre a religião pura e imaculada. A gente vive um tempo onde a religião assumiu assim uma imagem muito negativa sobre ela mesma, mas prejudicial porque ela é forçada, mentirosa, exagerada e rotulada em alguns aspectos. Porque religião por si só ela não é má. A palavra religião, você sabe, ela vem do latim, né, religare, e quer dizer uma religação. E o que é religião? É tudo aquilo que quer religar o homem a Deus. O Tiago trabalha aqui o que é a religião verdadeira, pura, imaculada para com Deus. E ele diz 3 coisas: um compromisso comigo mesmo, que eu preciso guardar a minha língua. É dito que é preciso ajudar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, é compromisso com o próximo. E é dito ainda um compromisso para com Deus, que a verdadeira religião é guardar-se incontaminado do mundo. Outro tema, talvez o mais conhecido e o mais forte de Tiago, é a relação entre fé e obras. E aí Tiago aqui no texto diz que o sujeito que tem fé, mas não tem obras, ele não tem nada. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. E tem que ter obras para comprovação de fé. A fé sozinha, ela salva. Mas a fé que salva nunca está sozinha. É claro, é evidente, é óbvio que boas obras não salvam, mas é claro que as boas obras elas foram feitas para os salvos nela andarem. Capítulo 3 de Tiago é um dos mais conhecidos da Bíblia e fala para a gente do cuidado que a gente tem que ter com a nossa língua. E Tiago, prático como era, faz aqui várias comparações. Ele compara a língua em primeiro lugar ao freio e ao leme. E assim como um freio na boca do cavalo o conduz, e assim como o leme lá no casco do navio também o conduz, a língua também tem poder de direção. E palavras que são ditas dão rumos a vidas. O texto ainda diz, Tiago compara a língua com o fogo e com o veneno. O fogo que é colocado numa floresta e a incendeia e a destrói por completo, ou como o veneno de uma cobra, né, e que pode inclusive levar à morte. E aí ele traz a ideia então de que a língua também tem poder de destruição. A gente não pode emprestar a nossa língua para o diabo. Tiago diz ainda que a língua, além de ser fogo e veneno, ela é também fonte e árvore. Fonte de água viva e árvore frutífera. E aqui ele fala que a língua produz vida, a língua abençoa. Nós precisamos usar mais, meus queridos, a nossa língua para produzir vida. Ele nos ensina sobre sabedoria e faz uma distinção entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. A gente sabe que para se viver bem e para se vencer na vida, a sabedoria é fundamental.
E a Bíblia diz que a sabedoria humana, ela é diabólica, ela é terrena, ela faz mal. Mas diz que a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É Tiago quem nos diz que a gente precisa, ao fazer planos e projetos em relação à nossa vida, em relação ao nosso futuro, submeter todas essas coisas à vontade e permissão de Deus. E aí Tiago diz: olha, você está aí fazendo planos, eu vou viajar. Mas aí Tiago diz: não diga isso, diga assim, eu vou viajar, ou põe uma vírgula e diz assim, se Deus quiser, se o Senhor me permitir. Mas que Deus nos ensine, meus irmãos, a sempre que afirmarmos se Deus quiser, falar isso com convicção. Porque às vezes eu planejo uma coisa e eu falo assim, não, se Deus quiser, aí essa coisa não acontece. Meu plano vai por água abaixo, o que eu tinha planejado não deu certo. Aí sabe o que eu faço? Eu reclamo com Deus. Mas eu não disse, eu não expressei que eu só queria que acontecesse se Deus quisesse. Se não aconteceu é porque Ele não quis. E se Ele não quis é porque Ele tem uma razão para que aquilo não acontecesse. Finalmente, aqui de Tiago, que a oração do justo ela tem poder. O poder da oração não está em quem faz a oração, está em quem ouve a oração. E aí Tiago apresenta o exemplo de Elias. Ele diz: Elias era um homem como eu e você, pecador, falho, sujeitos às mesmas tentações, sujeito às mesmas paixões, e um dia ele orou, uma oração inusitada. Ele orou para que não chovesse durante 3 anos e meio, e não choveu durante 3 anos e meio. Irmãos, experiências maravilhosas nós podemos ter com Deus se desenvolvermos uma vida maior, mais confiante, mais submissa de oração. Às vezes pouco temos porque pouco oramos. Aliás, Tiago mesmo fala isso: nada tendes porque não pedis. E diz ainda: pedis e não recebeis porque pedis mal. A gente não sabe orar, gente. A gente precisa aprender a orar.